Bem-vinda, bem-vindo ao Por Falar em Lavanda, o podcast onde falamos de aromaterapia, vida natural e saudável, simplificar e onde vou trazer muitas partilhas pessoais com temas que podem ser fora da caixa, mas que tiveram imenso impacto na minha vida e da minha família. Eu sou a Silvia Ferreira, especializei-me em aromaterapia e ajudo famílias a fazer a transição para uma vida mais natural, recorrendo aos óleos essenciais no dia a dia. Descobri os benefícios dos óleos essenciais por causa da minha filha, que estava sempre a ficar doente, e nunca mais os larguei. Se tudo isto te interessa, fica por aqui. Temos muito para conversar. Olá, olá, como é que tu estás? Eu estou muito bem. Quer dizer, estou a mentir. Não estou assim tão bem, estou um bocado deprimida, confesso. Este tempo chuvoso está, sem dúvida, a influenciar aqui o meu humor. Eu preciso de sol. Eu nem sou uma pessoa de me queixar muito do tempo e da chuva. Eu até gosto de tempo chuvoso, mas não conseguir ir fazer as minhas caminhadas está a influenciar aqui o meu humor, sem dúvida alguma. Sinto, agora é que eu sinto mesmo diferença da consistência de ir caminhar lá fora, de estar lá fora, de apanhar a luz solar, a exposição solar e de agora não ter isso porque quando está a chover muito não vou caminhar, porque eu tenho aqui sítios por onde passo que não têm passeios, a visibilidade na estrada não é muito boa, então é assim um bocadinho arriscado aqui no percurso que eu faço. Eu sei que isto soa muito a desculpas, porque eu podia perfeitamente pegar no carro e ir a algum sítio e caminhar, tipo num parque, mas a verdade é que não o faço, porque tenho preguiça de pegar no carro e ir para um sítio, caminhar e ficar toda molhada e depois ter que vir embora a conduzir para vir para casa para tomar banho. Pá, é preguiça, admito, não tenho ido caminhar, mas tenho feito exercício em casa, tenho feito alongamentos, tenho feito exercícios de força e yoga. E vou na mesma à minha dança. Portanto, a atividade física está, não está, é a atividade física lá fora, no exterior, e é isso que me faz muita falta. Portanto, estou assim com um bocadinho de. Depressão é uma palavra muito forte, não é isso, mas pá, está a influenciar o meu humor aqui este tempo cinzento, e eu acho que isto é um bocadinho geral e é normal, e há que aceitar isto e olhem, tentar contrariar o melhor possível no sentido de não contrariar no sentido de não, eu não quero sentir-me assim, tipo, é importante aceitar que estamos assim, mas fazer coisas para nos sentirmos melhor, ok? Tipo, fazer coisas que nós gostamos, ver uma série, aproveitar este tempo, enrolar-nos numa mantinha, acender a lareira, fazer um chocolate quente, ler um livro que gostamos muito, passar tempo com as pessoas que nós gostamos muito também. Portanto, fazer esse tipo de coisas que nos alimentam a alma enquanto o sol decide estar escondido por detrás das nuvens, ok? É isso que eu tenho feito. O que eu tenho tentado fazer, mas não vou mentir, este tempo está a dar cabo de mim. Ok? Pronto. Desabafos à parte. Eu não vou queixar-me mais, prometo, acho eu, até ao final deste episódio, pelo menos. Hoje queria falar contigo sobre começos. Começar. Estamos em janeiro. Em janeiro nós definimos um monte de objetivos, ou pelo menos a maioria das pessoas define objetivos para janeiro, coisas que quer concretizar, coisas que quer começar. E eu sei que muitas vezes essas coisas ficam um bocadinho aquém, ou seja, acabamos por não conseguir concretizar a maioria delas, porque muitas vezes nós colocamos-nos desafios ou objetivos que são um bocadinho irrealistas. É tipo, vou começar a fazer exercício e vou começar a ir 3 vezes por semana ao ginásio e
pegando neste exemplo do exercício físico, e eu esta semana ouvi um episódio do podcast da Mel Robbins que achei mesmo espetacular, com o autor do livro Hábitos Atómicos. Acho que é este o nome dele. Acho que é James Clear o nome dele. Não tenho a certeza. Podíamos ter aqui agora um momento Google, mas é o autor do livro Hábitos Atómicos. Isso eu tenho a certeza. Não me lembro do primeiro nome dele. O segundo é Clear, acho que é James. Pronto. Em que ele falava de um cliente dele que tinha definido precisamente o objetivo de ir ao ginásio X vezes por semana. E nos primeiros meses, o que ele fazia era. Eu achei isto. Opa, eu nunca tinha ouvido isto. A sério, eu fiquei mesmo tipo, what? A sério que as pessoas fazem isto? E faz todo sentido. Portanto, fica comigo até ao fim para perceberes o raciocínio. O cliente dele começou a ir ao ginásio, tipo, conduzia até ao ginásio, entrava, estava 5 minutos, saía e vinha embora. Tipo, e tu perguntas, a sério? É isso? Tipo, ele definiu que queria começar a fazer exercício físico, começar a ir ao ginásio e chegava lá, estava 5 minutos e vinha embora. Tipo, qual é o propósito disso? Então, o propósito, segundo o James Clear, agora está-me a fazer confusão não ter a certeza do nome do senhor, mas segundo o senhor, o autor do livro, o que o cliente dele estava a fazer era a criar o hábito de ir ao ginásio, de se deslocar até ao ginásio. E é James Clear, que eu tive aqui um momento Google e já fui ver. James Clear. Ou seja, ele estava a criar a constância de sair de casa, pegar no carro e ir ao ginásio. E depois de isso estar bem estabelecido, ele iria acrescentar algo mais, que seria de ficar no ginásio X tempo para fazer o exercício. Portanto, ele primeiro criou e cimentou o hábito de sair de casa e ir até ao ginásio, porque só isso, para a maioria das pessoas, é o maior bloqueio. É ou não é? Quando pensamos em pá, tenho que pegar no carro. É como eu ter que pensar em pegar no carro para ir a um parque, para ser seguro caminhar enquanto está a chover, para não ter que andar numa rua sem passeios, pronto, e é perigoso e não me colocar nessa situação de risco, não vale a pena. Até para mim isto é um bloqueio, tipo pegar no carro para ir a algum lado para exercitar. Portanto, isto faz todo o sentido. Achei super interessante, quis partilhar contigo porque nós às vezes podemos partir, quebrar os nossos objetivos em objetivos mais pequenininhos, que são mais fáceis de concretizar. Portanto, olhem, fica a dica. Se tu queres ir ao ginásio, mas ainda não encontraste a força para ir e para exercitar e para, opá, seja o que for, começa com um passinho muito pequenino que parece estúpido, tipo quando outras pessoas olham e veem, mas who cares? Tipo, não interessa a mais ninguém, interessa a ti, é algo que é para ti, é algo que te vai fazer bem a ti. Portanto, faz. Achei isto super interessante. E isto porque estamos a falar de começos, coisas que queremos começar. E normalmente nós temos um bloqueio gigante quando queremos começar algo novo, algo desconhecido, ou algo que sabemos que vai trazer algum desconforto, ou que sabemos que vai ter uma curva de aprendizagem, ou seja, nós queremos começar a usar óleos essenciais, por exemplo, pegando aqui no exemplo da aromaterapia, que é a minha área, e eu passei por isto, portanto, eu sei o que é que implica começar a usar óleos essenciais, ter imensa informação desorganizada, não saber o que fazer, ter não sei quantos óleos essenciais, não saber para que é que serve cada um, e agora o que é que eu vou fazer com isto? E as pessoas, na generalidade, têm estes bloqueios, têm estas dúvidas, e isto impede-as de avançar. Neste caso, da aromaterapia, em que agora nós temos informação espalhada por todo o lado e sentimos-nos assoberbadas com a informação, porque não, lá está, não está organizada, nós não conseguimos perceber muito bem o que é que temos que fazer. Uma pessoa diz para fazer assim, outra pessoa diz para fazer assado, uma pessoa diz para usar puro, a outra pessoa diz que usar puro é perigoso. Eu fico com medo porque eu não sei. Então,
eu sei que se eu realmente quiser começar a usar óleos essenciais, vai haver aqui uma curva de aprendizagem que eu vou ter que ultrapassar para finalmente me sentir mais segura, mais confiante a usar os óleos essenciais. E eu não quero passar por esta curva de aprendizagem. A verdade é esta. É super desconfortável. E o nosso corpo foge do desconforto. Tudo no nosso organismo grita quando há o mínimo sinal de desconforto, que é igual a perigo. Então, nós simplesmente queremos afastar-nos disso, queremos fugir disso. Ou então achamos que para começarmos a usar os óleos essenciais, mais uma vez aplicando aqui ao exemplo de usar óleos essenciais, que precisamos de saber tudo sobre eles. Eu não posso começar sem ter esta informação, eu não posso começar sem saber tudo, eu tenho que saber tudo. E não tens. Tu não tens que saber tudo. Tu não tens que passar por uma curva de aprendizagem sozinha. A verdade é que quando nós temos ajuda, quando nós temos companhia para ir ao ginásio, é muito mais fácil, certo? Quando arranjamos companhia para ir connosco, torna-se mais fácil ir. Temos essa motivação e também temos esse compromisso, porque assumimos esse compromisso também com outra pessoa. Portanto, também pode ser uma ótima estratégia se queremos começar a fazer exercício físico ou ir ao ginásio, seja o que for. Comprometermos-nos com alguém. Dessa forma, sabemos que quando começamos a arranjar desculpas na nossa mente, esse compromisso vai sempre soar mais alto. Nós não vamos querer deixar a outra pessoa ficar mal. Então, nós vamos, mesmo quando não queremos, mesmo quando tudo aqui dentro apita perigo. Não vais, é desconfortável, vais passar frio, está a chover. Mas nós vamos, porque temos alguém à nossa espera. Aqui com os óleos essenciais é igual. Se nós temos ajuda, se temos apoio, se temos acompanhamento, é muito mais fácil. Muito mais simples. Não precisamos de saber tudo. Não precisamos de ter muitos óleos. Nem precisamos de saber fazer receitas super complexas logo à partida. Eu posso te dizer que em 8 anos de uso dos óleos essenciais, eu ainda não fiz nenhuma receita super complexa. Pá, eu nem sou pessoa de fazer coisas complexas, quanto mais receitas complexas com óleos essenciais ou ingredientes naturais. Tipo, não. Não, não é de todo necessário. O início de algo, e nomeadamente o início numa jornada de descoberta dos óleos essenciais, pode ser simples e pode ser adaptado à nossa vida, à nossa rotina. Aliás, é mesmo isso que nós queremos. Nós queremos que os óleos essenciais cheguem e se consigam inserir facilmente na nossa rotina, naquilo que nós precisamos de fazer no nosso dia a dia. Certo? É esse o objetivo. Senão, não precisamos de os usar. Senão, temos-los numa prateleira ali, esquecidos, perdidos, sem saber o que lhes fazer, não é? Porque não temos orientação, não temos ajuda. E a informação é tanta que nós temos medo de fazer errado. Então, não usamos. Portanto, há duas coisas que podem acontecer aqui. Ou não damos o passo e não começamos a usar, ou damos o passo, começamos a usar porque lemos muitas coisas boas, muitas coisas positivas e queremos muito experimentar, mas depois caímos na real de que não sabemos o que fazer com isto e temos receio, então não utilizamos. Ou usamos só no difusor para dar um cheirinho à casa, um cheirinho bom à casa e pronto, fica por aí. Já não é mau, mas epá, que desperdício! Que desperdício! O investimento que tu fizeste precisa de ser muito, muito, muito bem rentabilizado para valer a pena, porque senão tu vais sentir que não valeu a pena e não valeu mesmo, não é? Então, há vários erros que são muito comuns
em pessoas que estão a começar e que decidem começar sozinhas, portanto, sem ajuda. Há pessoas que compram óleos soltos, porque viram na internet que o óleo A, B ou C faz bem a isto e aquilo, e até pronto, até é um problema que eu tenho aqui em casa, portanto vou comprar este óleo essencial, porque eu vi na internet, e então vou comprar, mas nem sei muito bem, lá está, o que fazer com ele. Pensar que preciso de usar mais gotas, ou seja, quanto mais gotas eu utilizar, mais efeito vou ter. Posso usar puro, porque vi na internet que eu podia usar puro. Portanto, se eu vi na internet é porque deve ser, né? E depois também, se temos crianças em casa, muitas vezes ficamos com medo porque percebemos que, ok, há duas coisas aqui. Há pessoas que acham isto é natural, isto não faz mal, portanto vou usar sem qualquer regra, sem ter consideração pelo facto que eu tenho aqui uma criança, ou que a criança tem pele sensível, ou que a pessoa tem pele sensível, ou que tem outras questões de saúde que possam interferir. Pá, não liga nada disso, porque afinal os óleos são naturais, não há problema nenhum em os utilizar. Ou percebo, porque li na internet, que eles são naturais, mas podem fazer mal se não forem bem utilizados, então fico com medo, porque eu até tenho uma criança, até tenho aqui uma pessoa com alguns problemas de saúde, eu tenho medo, então não vou utilizar, ok? E muitos erros que acontecem não é propriamente por descuido, muitos erros que acontecem é precisamente por haver falta de informação credível, falta de informação clara, concreta, uma direção a seguir, um caminho a seguir, como fazer, como usar. Isto acontece por falta de orientação clara, orientação especializada, orientação por quem tem esse conhecimento que te pode dar. Tu não tens que fazer tudo, tu não precisas de estudar sobre tudo, tu não precisas de ser como eu, que de cada vez que quer comprar uma coisa específica e tomar uma decisão, pesquisa até à exaustão tudo sobre aquela coisa para perceber se vale a pena, se não vale a pena, para perceber se este é o melhor investimento, se aquele é o melhor investimento, para perceber as ofertas do mercado. Eu aconselho a que tu sejas assim, um bocadinho, mas sem exageros, mas não precisas de saber tudo sobre os óleos essenciais, de todo. Eu não sabia quase nada quando comecei. A única coisa que eu tinha pesquisado verdadeiramente na altura foi, ok, que marca é que eu vou começar a usar? Porque eu sabia que queria uma marca de qualidade, eu sabia que queria uma coisa em condições e percebi que havia muita oferta e que muita oferta era enganosa. Então eu sabia que queria um produto de qualidade, foi a única coisa que eu pesquisei. Quanto ao resto, estava minimamente descansada porque eu tinha uma pessoa a orientar-me, eu tinha uma pessoa a ajudar-me. Isso faz e fez toda a diferença porque eu estava tranquila. Eu não sabia nada dos óleos essenciais. Depois comecei a usar, resultou super bem na minha filha, nas questões respiratórias que ela tinha, tipo, super bem. Ela não voltou a ficar doente e, opá, a partir daí eu quis começar a estudar um bocadinho, a perceber um bocadinho, pronto, mas isto sou eu, porque eu sou assim. Comprei livros, fiz cursos, workshops, porque eu queria usar mais, eu queria melhorar a nossa vida. Eu percebi que eles podiam realmente melhorar muito a nossa vida, já tinham melhorado tanto, só pelo facto de me terem ajudado a resolver estas questões respiratórias que a minha filha tinha. Só aí já tínhamos recuperado imensa qualidade de vida e eu percebi que poderíamos utilizar ainda mais para ajudar em ainda mais coisas. E embora eu tivesse essa pessoa para me auxiliar, eu senti essa necessidade porque me apaixonei por este mundo. Apaixonei-me por este mundo e quis saber mais e tornou-se numa forma de eu também conseguir ajudar outras pessoas. Pronto, e foi isso que também me motivou um, a estudar mais sobre o assunto. Mas tu não tens que estudar, tu não tens que saber sobre tudo. Não tens de saber tudo sobre tudo, não é?
E a verdade é que os óleos essenciais são muito poderosos, são muito concentrados, são muito poderosos e são naturais, mas isso não significa que sejam automaticamente seguros. E que é importante nós termos esta noção, porque não os podemos utilizar. Podemos, mas temos que ter uma noção de que para tudo há uma consequência, que seja ela positiva ou não. E quando não os utilizamos bem, podemos ter uma consequência que não é assim muito boa. Podemos ganhar sensibilidade, a nossa pele pode reagir, pode trazer-nos problemas que são absolutamente desnecessários, porque o risco de uma reação adversa quando usamos os óleos essenciais corretamente é quase nulo, é ínfimo, é mínimo, não acontece. Estou a repetir-me imenso, mas é para ressalvar muito bem isto. Quando usamos corretamente, as coisas correm bem, correm super bem. Nós precisamos de ter em consideração alguns fatores, precisamos de ter algum conhecimento, claro que sim. Esse conhecimento não tem que estar na pessoa que quer começar a usar os óleos essenciais, mas a pessoa que quer começar a usar os óleos essenciais deve garantir que o faz com acompanhamento, com alguém que a possa orientar. Porque temos que ter em conta o contexto pessoal de cada um, a tua vida, as tuas questões particulares, as questões de saúde que possam existir na tua família, em ti, na tua família. Para que é que queres utilizar? Como é que queres utilizar? Quais são as coisas que tu queres resolver? E depois ter um caminho claro de, ok, tens de fazer isto, isto, isto. Isto é muito difícil de fazer sozinho. Muito difícil de fazer sozinho. E eu tenho a noção que impede muitas pessoas de começar, de sequer dar o passo de experimentar óleos essenciais. E se calhar a maioria até já comprou óleos essenciais e tem óleos essenciais em casa. Eu tenho imensas pessoas, não te sei dizer quantas pessoas já me procuraram porque têm óleos essenciais em casa e não sabem o que lhes podem fazer. E eu fico sempre um bocadinho triste porque, opá, sei lá, já podiam ter conhecido, já podiam ter usado, já podiam ter percebido o bem que lhes faz, mas também fico feliz porque, pronto, chegaram até mim e agora posso ajudá-las. Porque a verdade é que em muitos sítios onde se vende óleos essenciais, nós chegamos e as pessoas que estão a vender não sabem o que são, ou se souberem o que são, não têm que saber, não têm obrigatoriamente que ter formação sobre aquele produto, não é? Sobre todos os produtos e saber dizer-te exatamente o que fazer. E depois tu vens embora e mesmo que aquela pessoa saiba, tenha alguma informação, tenha algum conhecimento, mesmo que ela saiba, tu não estás sempre com ela. Tu vens para casa e estás por tua conta. Não é? Então chegas a casa e o que é que tu fazes? Vais pesquisar, tentas saber e depois chega-te aquela abundância de informação contraditória e tu ficas perdida no meio do mar, sem saber para onde ir. Não é verdade? É, eu sei disso. Então, o acompanhamento evita erros, evita frustração, evita que tu desperdices um recurso que é por demais valioso. Por demais valioso. E acima de tudo, eu gosto de frisar isto, porque as pessoas chegam e dizem-me assim: Ó Silvia, eu tenho tantas dúvidas, eu vou-te fazer imensas perguntas, eu vou-te chatear tanto, eu não quero. E eu digo: eu quero que tu me perguntes tudo, eu quero que tu me chateies, eu quero que tu me tires todas as tuas dúvidas, porque é isto que vai construir a tua confiança e a tua autonomia no uso dos óleos essenciais. Porque a verdade é que, a dada altura, nós já sabemos o que fazer num, num determinado número de situações que são mais comuns no nosso dia a dia. E portanto, nós não vamos estar constantemente dependentes da pessoa. A pessoa está ali, eu estou aqui, eu estou aqui. Nós temos os grupos de apoio, as pessoas têm o meu WhatsApp, podem mandar mensagem no grupo. Temos os recursos que podem consultar, que organizam melhor a informação, pelo menos a informação base. Mas a dada altura, tu vais te sentir confiante, porque tiveste aquele acompanhamento, tiveste alguém, é como uma criança que está a começar a caminhar,
tem alguém que lhe segura na mão, que lhe dá confiança, que lhe dá segurança, que lhe diz: olha, tu consegues, tu vais conseguir. É um processo natural do teu crescimento. Tu vais conseguir. E eventualmente a criança começa a ganhar ainda mais confiança para caminhar sozinha. É um bocadinho, é tal e qual isto. Eu só estou aqui para te dar a mão no início e depois continuo aqui como uma mãe continua para o seu filho. Quando houver uma situação nova, quando houver uma situação fora do normal, eu estou aqui para ajudar. O grupo está lá para ajudar. Mas eventualmente tu vais conseguir caminhar sozinha porque tiveste quem te orientasse no início, quem te guiasse no início, quem te desse os recursos certos no início. E isso construiu a tua confiança e a tua autonomia. Tu agora sentes-te segura e quanto mais usas e quanto mais percebes o quão bem os óleos essenciais te fazem e à tua família, o quanto eles te ajudam no teu dia a dia, mais segurança e mais confiança tu vais ter e mais autónoma tu vais ser. É o processo natural das coisas. Portanto, pode haver aqui uma pequena curva de aprendizagem, mas ela atenua, fica mais fácil quando tens ajuda, quando tens acompanhamento, quando tens apoio. Quando tens alguém que já passou por aí e que tem esse conhecimento, que te pode ajudar e que está contigo. E esta é a diferença entre comprar óleos essenciais num sítio qualquer, trazê-los para casa e depois estás por tua conta, ou comprar óleos essenciais com alguém que te pode ajudar, que te pode acompanhar, que te diz exatamente o que fazer em cada situação. É muito importante isto. Um início acompanhado muda tudo. É um início que se torna simples, que perde aquele peso daquilo que é novo, daquilo que é desconfortável. Nós falávamos logo no início do episódio. Deixa de ser tão confuso, tão complicado. É isso que eu pretendo, é descomplicar, é tornar simples, tornar prático, ok? Tornar seguro e eficaz. Porque há tanto que de bom os óleos essenciais podem fazer por nós, pela nossa família, a todos os níveis. E depois, olha, pensei agora que seria uma boa ideia esmiuçar mais isto num novo episódio. Em que níveis é que os óleos nos podem ajudar? Como é que nos podem ajudar emocionalmente? Já falei disto em alguns episódios, é certo. Hormonalmente, a nível respiratório. Como é que nos podem ajudar a nível imunitário? Também já falei sobre isso num episódio. Em tantas áreas, em tantas coisas da nossa vida que eles nos podem ajudar, que é uma pena que tu deixes de dar esse passo por receio, por estas dúvidas que são normais e são naturais. Eu também as tive e a maioria das pessoas também as tem. E por pensares que vai ser demasiado difícil e que não vais conseguir. Mas eu estou aqui para te dizer que sim, vais conseguir. Não tenho qualquer dúvida disso. E se já deste esse passo e estás neste caminho de descoberta, ou já sabes, já criaste esta confiança com eles, com os óleos essenciais, sim, porque isto é uma relação que se constrói, que se vai construindo com confiança. No início não é muita, mas vais ganhando, né? Vais percebendo, ok, será que isto funciona? Começas a utilizar para uma dor de cabeça. Isto resolveu uma dor de cabeça. Se calhar foi coincidência. Tua filha começa a ficar doente, usas os óleos essenciais, confias neles, tens ali um acesso de, ok, eu vou experimentar, não vou dar medicação, vou usar óleos essenciais. Isto com acompanhamento, ok? A tua filha melhora a olhos vistos. Tu pensas, ui, se calhar. Depois a tua filha começa-te a pedir os óleos.
E eu tenho tantas mães a dizer-me: olha, o Luís pede-me, Luís, nome fictício, lembrei-me, pede-me para pôr os óleos, é mesmo engraçado, ele sente-se mesmo bem, ele sai do banho e pergunta-me: mamãe, já puseste os óleos no quarto? As crianças são as mais sinceras, as mais sinceras. Eu costumo dizer que se tu vais usar os óleos essenciais numa criança, vais ter o testemunho mais puro, mais honesto e mais sincero, porque elas não mentem e se elas se sentem bem com alguma coisa, elas vão dizer e vão pedir essa coisa. É certinho. Então, as crianças, é incrível usar numa criança e tu vais perceber, a tua criança vai-te começar a pedir, vai-se começar a sentir menos bem e vai dizer: mamã, preciso dos óleos, porque se sentem bem com eles. Isto é certinho, tão certo como eu respirar. E é espetacular. E vais construindo a confiança ao longo do tempo devido a estas situações que vão acontecendo, em que tu vais utilizando e vais percebendo que eles de facto ajudam, de facto atuam. Tu nem percebes muito bem como, porque tu não conheces tudo o que está por detrás, tu não conheces a química dos óleos essenciais, tu não conheces o que é que os constitui, quais são os componentes terapêuticos, não conheces quais são as propriedades terapêuticas associadas a cada um desses componentes. Tu se calhar não percebes muito bem tudo isso, não tens que perceber, é algo, lá está, é algo mais complexo. Eu tenho que perceber, eu que te estou a ajudar, que te estou a orientar, eu tenho que saber isso, eu tenho que perceber, tu não. Então tu vais construindo esta confiança com base na tua experiência pessoal, de uso diário, e vendo que de facto este óleo essencial ajuda-me quando eu tenho uma dor de cabeça ou uma enxaqueca. Este ajuda-me quando eu não me sinto tão bem porque estou com o período, tenho aqui dores menstruais, tenho uma dor de barriga, estou com cólicas, o que for. Tu vais confiar neles para os utilizar, eles vão-te ajudar e tu começas cada vez mais a confiar mais. Passa a redundância. Mas é isso, era isto que eu queria trazer hoje neste episódio, porque começar bem é mais importante do que começar com tudo o que tu achas que tens que começar, com o conhecimento todo, com os óleos certos. Não há óleos certos, há óleos certos para ti. Há óleos certos para ti. E como eu digo sempre, quando me perguntam como é que podem começar, e eu falo nas várias opções, e muitas pessoas é que abordam o kit inicial, o conjunto de iniciação que nós temos disponível, eu digo, essa é uma opção, não é a única opção. É uma opção super versátil? É. Vai ser para toda a gente? Não. Por, por muitos motivos, por muitos fatores. Ok? Mas é uma opção super versátil. É. Foi construído, foi pensado para responder à maioria das necessidades mais comuns da generalidade das famílias. Portanto, ele traz óleos essenciais que nós vamos sempre utilizar. Sempre. Mesmo que não compres o kit inicial, provavelmente se personalizarmos uma encomenda para ti, se escolhermos óleos essenciais para as tuas questões, provavelmente vamos ter lá um lavanda, vamos ter lá um laranja, vamos ter lá um hortelã-pimenta, que são óleos que vêm no conjunto. Porque são óleos super versáteis, portanto é normal que o conjunto, que o kit surja como opção. Eu dou sempre como opção, sempre. Não é a única opção. Não tem de ser para toda a gente. Isso é algo que definimos em conjunto, com base na tua expectativa, nas tuas necessidades, no teu orçamento, naquilo que tu queres, naquilo que tu precisas. Eu estou aqui só para orientar e para ajudar. Portanto, ficamos por aqui. Se já usas os óleos essenciais, eu espero que já os estejas a utilizar com confiança e com segurança. Se ainda não usas
e estás indecisa, eu espero que este episódio te tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas e a quebrar algumas das inseguranças que tu tens, que são normais, que são válidas, super válidas, ok? Se já estás decidida que queres começar a usar os óleos essenciais e até já pensaste que se calhar eu sou a pessoa certa para te acompanhar, vem falar comigo. Tens os links aqui na descrição do episódio. É só enviares-me uma mensagem e damos início a todo o processo. Quero só dizer que o meu acompanhamento está incluído em qualquer pedido que tu me faças, seja ele do kit inicial, do conjunto de iniciação, seja ele de um pedido de 2 ou 3 óleos essenciais, eu tenho essa responsabilidade de te ajudar a utilizar esses produtos que tu estás a comprar com a minha orientação, ok? E não pagas mais por isso. E isto, honestamente, não se encontra assim em muitos sítios. Portanto, o meu acompanhamento está garantido. Se sentes que queres começar com a minha ajuda, vai ao link do Instagram, por exemplo, pode ser no link do Instagram, podes ir ao site e entra em contacto comigo, ou no Instagram, ou no WhatsApp, manda-me uma mensagem e vamos conversar e ver qual é a melhor opção para ti, ok? Fica bem, vemo-nos no próximo episódio. Beijinho!